Inscreva-se no canal e ative as notificações. Pensando grande. Senhor, precisamos pensar grande. Pai, te agradecemos pela tua palavra hoje e oramos para que ela venha impactar as pessoas e renovar as suas mentes. E que o Senhor venha nos ajudar através dessa palavra a nos tornar odres novos, para que o Senhor possa derramar vinho novo. No nome de Jesus. Primeiramente, gostaria de mencionar, não precisa abrir lá, mas em Mateus 9,17, a Bíblia diz que não pode colocar vinho novo em odres velhos. O que isso significa? Do que exatamente o Senhor Jesus estava falando? Foi ele quem disse isso? Você não pode colocar o vinho novo em odres que são velhos. Olhando para os dias que Jesus escreveu isso, eles não colocavam vinho em garrafas como as pessoas hoje colocam, mas eles colocavam em odres. Peles de animais que foi curada e seca, formada e moldada de certas maneiras para que pudesse reter o vinho. Ele estava dizendo, se você tentar colocar um vinho novo num odre velho, o odre velho se romperá e tudo estará arruinado. Eu acho que os odres velhos não dariam nada mesmo, pois eles tinham se tornado tão duros de uma tal maneira que não poderiam suportar, eles não suportavam qualquer quantidade de expansão de vinho. Bem, existe uma lição aqui, porque muitas vezes nós podemos estagnar no caminho. Alguém que gostou do que eu disse, você se estagna no caminho? E quando Deus chega para você querendo mudar alguma coisa, é meio difícil de se tornar moldável, maleável nas mãos de Deus. Nós precisamos ser como um pedaço de barro molhado. Não como um pedaço seco de barro. E Deus não pode fazer nada. Eu vou te dizer uma coisa, Deus está sempre se movendo. Ele está sempre querendo fazer algo novo. Nós não fomos criados para viver vidas estagnadas, fazendo as mesmas coisas durante todo o tempo. Um dos motivos que as pessoas estão chateadas, infelizes, é porque elas são odre velho. Elas possuem uma velha mentalidade, velhos caminhos, ouça o que eu vou dizer, velhas atitudes. Não estou querendo ofender ninguém, mas provavelmente existem pessoas aqui hoje que possuem a mesma atitude fétida por muitos e muitos anos. Pode ser uma atitude de autocomiseração. Você sabia que algumas pessoas carregam uma atitude de autocomiseração com elas durante toda a vida? Aconteceu alguma coisa com elas aqui, quando eram crianças, e elas estão sentindo pena de si mesmas e carregam um fardo sobre os seus ombros. Pobre de mim, ai de mim, eu não tive um bom começo, eu não nasci na família certa, eu não tive as vantagens certas, se eu tão somente tivesse sido assim. Alguém aqui pode testemunhar isso comigo? Você sabe, eu tive isso por muitos anos na minha vida, porque eu fui abusada sexualmente na minha infância. Eu gastei muitos anos sentindo pena de mim mesma, com amargura, ressentimento, mas agradeço a Deus que antes que a minha vida acabasse, Ele me fez entender essa mensagem, que eu poderia ser miserável, poderia ser poderosa, mas não os dois de uma vez. Amém? Deus tinha algumas coisas que Ele queria fazer na minha vida, mas eu tinha um odre velho, eu tinha uma mentalidade velha, eu tinha uma velha atitude, e Deus não podia fazer nada. Deus quer fazer através de nós, mas temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para preparar o novo vaso, para que Deus possa usar. Vinho novo, eu acho, embora eu não saiba muito sobre a fabricação do vinho, eu suponho que o motivo pelo qual você não podia colocar aquele vinho novo no odre velho era porque eu acho que o faria expandir-se. E se não houvesse nenhuma flexibilidade no odre, então quando começasse a se expandir, ele iria ceder, e Deus deseja expandir algumas coisas na sua vida aqui hoje. Você verá uma passagem daqui a alguns minutos onde ele está dizendo, expandam suas bordas. Alargue a sua tenda. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Ele tem algo para você maior em mente. Mas se você ficar parado no mesmo velho, amém? Alguns estão tão estagnados aqui, nos seus velhos caminhos, que nem pegarem uma rota diferente para trabalhar.
Amém? Nós precisamos aprender a pensar grande. O que é um odre velho? É um velho pensamento, velhos caminhos, velhas atitudes, até mesmo velhas formas para se aproximar de Deus. Alguns de vocês precisam aprender a chegar com ousadia diante do trono. Alguns de vocês precisam parar de chegar diante de Deus o tempo inteiro falando sobre as coisas que você já fez de errado na vida. Você já falou isso para ele milhões de vezes, ele já sabe disso. Deus já te perdoou, você precisa aceitar o seu perdão, você precisa se perdoar e precisa prosseguir, porque você não pode fazer nada a respeito do que já foi feito no passado, mas Deus quer fazer algo novo a respeito do seu futuro. Esse é um princípio muito importante na Bíblia, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para as coisas boas que estão à frente. Não existe lugar no seu futuro para os seus desapontamentos do passado. Lucas 19, verso 1. E Jesus entrou em Jericó e estava passando, e havia um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos, e ele era rico. E ele estava tentando ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E ele ouviu sobre Jesus. E lá estava Jesus passando, e este homem, com tudo que ele tinha, ele desejava ver Jesus. Mas ele poderia não tê-lo visto por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Zaqueu tinha um problema. Ele era pequeno. Ele não tinha a altura que a maioria tinha. Ele não tinha a mesma vantagem para ver o que as pessoas mais altas conseguiam ver. Meu marido é bem alto e ele consegue ver o que eu não consigo ver. E ele coloca as coisas em cima da geladeira porque ele consegue ver lá em cima, sabe? E por isso eu procuro por horas e horas por toda a casa e não sei onde elas estão porque eu não consigo vê-las lá em cima. Mas é muito bom ser casada com um homem alto porque eu sempre consigo achá-lo no meio da multidão. Então Zaqueu era baixo. Mas eu amo Zaqueu. E Jesus também. E você descobrirá algo a respeito de Zaqueu daqui a pouco. Quero que você tenha essa figura em sua mente. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Jesus estava passando. E ele queria muito ver Jesus. Mas a multidão estava tão grande, tão densa. E ele não conseguia passar no meio da multidão para chegar à fila da frente. Ai de mim, todo mundo está bloqueando o meu caminho, eu não consigo chegar na frente, eu não posso ver Jesus. Ele poderia ter ido embora com pena de si mesmo e feito uma festa de autocomiseração. Eu sempre fui tão baixinho. Eu queria tanto ver Jesus, mas eu não consegui vê-lo. Provavelmente eu nunca verei Jesus. Eu detesto ser baixinho, eu detesto. Mas ele não fez isso, porque ele não era esse tipo de homem. Então ele correu na frente. Eu irei na frente dessa multidão, porque Jesus está caminhando e ele vai chegar naquele lugar daqui a pouco. Ele pensou. Ele teve uma ideia inovadora. Não seria muito bom se nós fôssemos criativos nos nossos pensamentos? Se uma coisa não der certo, nós tentaremos uma outra coisa. Ele correu na frente e subiu numa árvore para ter a certeza que quando Jesus passasse no lugar que ele estava, não importaria o tamanho da multidão, ele poderia vê-lo, porque mesmo não sendo muito alto, ele estava em cima de uma árvore que era mais alta do que todo mundo. Sabe, eu pensei sobre isso, estando gerenciando e tendo um monte de pessoas trabalhando para mim, e tendo vários gerentes, uma das coisas que eu realmente não gosto é quando as pessoas que eu contrato para resolver os problemas me trazem problemas. Eu não gosto disso. Agora, às vezes, elas precisam me trazer problemas porque elas não sabem como resolvê-los. Mas você sabe o que eu pensei?
Eu gostaria que as pessoas me trouxessem problemas que elas, pelo menos, tivessem pensado sobre isso por um tempo suficiente para me trazer uma solução possível. Porque eu preciso pensar para encontrar uma solução. Você sabe quais são as pessoas realmente valiosas? São as que simplesmente não jogam problema para você, mas dizem: eu pensei sobre isso, eu não tenho certeza se daria certo, mas talvez poderíamos tentar. Ou talvez fazer isso, ou talvez fazer aquilo. Veja, muitas vezes as pessoas não caminham uma milha a mais. Eu tenho muitos gerentes ótimos, com certeza, não estou rebaixando nenhum deles, muitos deles estão aqui. Eu não estou jogando pedras em ninguém, eu só acho que de agora em diante, quando alguém me apresentar um problema, eu vou dizer: quer saber? Quero que você volte daqui a pouco. E quando você voltar da próxima vez, tente pelo menos me trazer uma forma de resolver esse problema que você mesmo trouxe. Porque, sabe, nós poderíamos ser solucionadores de problemas se nos esforçássemos um pouquinho e apenas pensássemos e orássemos um pouquinho. Ore um pouquinho. Deus, deve haver uma resposta para isso. Mostra-me. Zaqueu não apenas parou diante da dificuldade, ele encontrou uma maneira de fazer o que ele queria fazer. Encontre uma forma. Suba na árvore. Consiga algum dinheiro. Ore. Peça para Deus fazer algo. Semeie uma semente. Creia em Deus. É tremendo. Eu acho que nós ficaríamos realmente espantados se frequentemente nos levantássemos todas as vezes que vivenciássemos um problema e não deixasse ir para frente. Mas nós pensamos: não posso fazer isso? Sabe de uma coisa? As pessoas assim nunca terão nada do que Deus tem para lhes dar. Deus tem um vinho novo para você. Eu quero que você saia daqui com um odre novo. Amém? Será que pensamos que Deus não tem uma maneira para resolver todos os problemas? Deus sempre tem uma ideia inovadora para todas as coisas. Aleluia. Ele subiu na árvore porque Jesus iria passar por aquele caminho. Agora veja no verso 5, eu sei que Jesus ama esse tipo de coisa, porque veja o que aconteceu. E quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e disse a ele: apresse e desça até aqui, porque eu devo ficar em sua casa hoje. Eu vou gritar um pouquinho, gente. De todos aqueles possíveis milhares de pessoas que estavam lá, e dentre toda a multidão, sua atenção se voltou para um homem baixinho em cima de uma árvore. Ei, desça até aqui! Eu preciso ir à sua casa. Agora, e por que ele fez isso? Porque Jesus gostava de pessoas que não aceitavam não como resposta. Jesus gostava das pessoas que passavam pela multidão. Jesus gostava de pessoas que pensavam. Ele gostava das pessoas que não viam impossibilidades. Ele gostava das pessoas que não eram negativas. Gostava das pessoas que não estavam paradas por causa de uma pequena desvantagem. Ele disse: eu acho que eu irei à sua casa e jantarei com você. Eu gosto de gente assim, Zaqueu. Aleluia! Então ele se apressou e desceu rápido, recebendo e dando-lhe as boas-vindas alegremente. Agora isso sempre acontece, o verso 7 sempre acontece. Existe sempre esse tipo de pessoa ao redor, e quando as pessoas viram, elas ficaram murmurando entre elas e reclamando com grande indignação. Os murmuradores, os reclamadores: bem, por que você acha que ele foi para a casa dele? Por que ele não veio para mim? Eu acho que não é justo ele ter ido para a casa dele. Ele é apenas um cara baixinho, ninguém sabe quem ele é. Por que Jesus foi para a casa dele? É como algumas coisas que eu já ouvi. Bem, não posso acreditar que Deus a escolheu. Ela é apenas uma mulher de vento, apenas uma dona de casa que dificilmente tem uma mente. Eu quero dizer... Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque eu era como aquele baixinho que subiu na árvore.
As circunstâncias não eram as mesmas, mas eu estou tentando fazê-los entender. E eu era a garota abusada que veio do nada e que tinha um passado negro e um futuro nada brilhante. Eu mal conseguia pensar direito, mas eu disse, quer saber, Deus? Eu gostaria de pregar a tua palavra ao redor do mundo. Tem muita verdade no que eu estou falando aqui hoje. Desça até aqui, eu vou à tua casa. Uhul! Jesus! Zaqueu poderia ter ido para um canto qualquer, sentindo pena de si mesmo, porque ele não tinha a vantagem que todo mundo tinha. Eu acredito que alguém será liberto aqui hoje. Eu acredito que alguém terá uma nova atitude. Alguém que está assistindo pela televisão vai finalmente parar de sentir pena de si mesmo. E ela vai começar a dizer, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou ter uma vida boa. Não importa quanto tempo demore, não importa o quanto seja difícil, eu não vou viver no futuro do mesmo jeito que eu vivi no passado. Eu estou pegando um ordem novo, estou recebendo uma nova mentalidade, estou recebendo uma nova atitude. Eu não me importo com o que as pessoas pensem de mim, apenas esconda e assista. Eu sinto o Espírito Santo. Eu amo isso, e quando as pessoas viram isso, elas murmuravam. Não deixe os murmuradores e reclamadores parar a sua vida. Porque posso te dizer que o mundo está cheio deles. Jesus quer que você seja bem-sucedido, mas ele pode ser a única pessoa que deseja isso. As pessoas são invejosas, são críticas, são ressentidas. E a coisa triste é, a maioria das pessoas querem o que você tem, mas elas não querem fazer o que você fez para conseguir. Amém? E quando as pessoas viram isso, elas murmuraram e reclamaram com grande indignação. E disseram, ele será hóspede e comerá com um homem que se devota ao pecado e que é um grande pecador. Então Zaqueu se levantou e solenemente disse ao Senhor, veja, Senhor, metade dos meus bens eu agora dou pela forma de restauração para os pobres. Sabe o que eu acho disso? Esse era um homem disposto a mudar. Não tem problema que ele já foi. Ele disse, eu sinto vontade de mudar e eu vejo a luz. Deixe-me ocupar em acertar as coisas com a luz. Aleluia. Veja, o problema não é o que você tem sido, mas o quão disposto você está para consertar as coisas. O quão disposto você está para rapidamente fazer o que Jesus quer que você faça agora. Então ele disse, se eu enganei alguém, eu vou resolver isso. E vai. Em Isaías 43, Deus disse, eis que estou fazendo uma coisa nova. Ele não disse, eu vou fazer algo. Ele disse, eu estou fazendo, então acorda e vê. Eu estou fazendo uma coisa nova. Nós devíamos viver com mais paixão, devíamos viver com mais zelo, devíamos viver com mais expectativa. Nós devíamos levantar todos os dias com um ar de empolgação, não com esse ar de, não. Lá vem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu estou com uma mensagem queimando sobre zelo e paixão e sobre como permanecer apaixonado com o chamado da sua vida. E não deixar tornar-se familiarizado demais com as coisas que Deus já fez na sua vida que não significam nada mais para você. Eu mesmo preciso disso na minha vida. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Abra Romanos 12. É uma passagem bem conhecida por nós.
Mas gostaria que você olhasse Romanos 12:2, uma passagem que você precisa conhecer, precisa tê-la pregada no seu banco de memória. Diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não conformeis. A palavra conforme significa ser do mesmo jeito, colocar no molde, se tornar da forma que o molde tem. Ele diz: não seja como o mundo. Não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados. A palavra trans quer dizer mover de um lugar para o outro. E ele continua dizendo: através da total renovação da vossa mente. Como você pode sair daqui para o lugar onde deseja estar? Você tem que pensar novo. Precisa pensar diferente. Uma das coisas que poderia ajudar, e acabei de pensar nisso agora, pare de pensar tanto em você mesmo e comece a pensar sobre as outras pessoas. Pare de pensar sobre o que você precisa e supra uma necessidade. Pare de pensar no que as pessoas podem fazer por você para te fazer feliz. Levante-se e diga: quem eu posso fazer feliz hoje? Para quem eu posso ser uma bênção? O que eu posso fazer pelas outras pessoas? Nossas vidas não serão mudadas enquanto não tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e colocarmos nos outros. Tem gente que viajou mais de 450 quilômetros para chegar e é exatamente por isso que você veio aqui. Pelo que eu acabei de dizer. Portanto, para o seu bem, eu vou repetir o que eu falei. Existe alguém que ligou a TV hoje simplesmente para ouvir o que eu estou me preparando para dizer agora? Eu disse aquilo que vocês precisam fazer. Vocês precisam tirar a si mesmo da mente. Você precisa pensar no que pode fazer pelas outras pessoas, em como ser uma bênção para os outros, como você pode fazer os outros felizes, e não no que todo mundo deveria fazer por você. Você sabe que poderia trazer uma grande mudança na sua vida. E o que o mundo faz? E quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. O que Deus está dizendo? Não sejais conformados com o mundo, mas sejais transformados. Não entre nesse molde, esse molde de autocentralização, mas saia disso e venha até aqui. Eu tenho algo melhor para você. Eu quero te ensinar a pensar certo. Eu quero te ensinar a realmente viver. Eu quero te ensinar a alegria inefável e cheia de glória. Existe algo interessante a respeito do egoísmo? Eu estou te falando, eu sei por experiência própria. Você não pode ser feliz enquanto estiver tentando se fazer feliz. Você me ouviu? Ouça o que eu tenho a dizer, é importante. Você nunca poderá ser feliz enquanto estiver tentando fazer você mesmo feliz. Você pode ter uma alegria aqui e acolá, você pode comprar alguma coisa que satisfará sua carne, você pode tirar férias e isso lhe satisfará momentaneamente, mas eu estou falando sobre vida contente, satisfeita, completa, feliz. Você nunca conseguirá isso tentando por si mesmo, e isso é impossível. Deus te bloqueará do norte ao sul, do leste ao oeste, por todos os lados, e não deixará isso acontecer. É por isso que Deus não disse a Abraão: eu te abençoarei. Sirva-me e eu te abençoarei. Ele disse: eu te abençoarei e te farei uma bênção. A Bíblia Amplificada diz: far-te-ei despender o bem para todos os outros. Não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela inteira renovação da sua mente, para que você possa provar por si mesmo qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então Deus tem uma vontade perfeita para cada um de nós, que é um pacote de bênçãos por excelência. Isso inclui uma boa saúde, inclui o favor, inclui a graça de Deus, inclui bons relacionamentos, inclui bons empregos, boas casas, bons carros, superabundante para que as suas necessidades e as necessidades dos outros sejam supridas. Isso inclui sucesso. Ele disse: essa é a única maneira de você descobrir, a única maneira de você provar e não apenas ouvir falar. Às vezes você não fica cansado de ouvir falar sobre vida boa? Você diz: bem, eu já ouvi. Mas quando isso vai acontecer comigo? Quando sua mente for renovada, sabe por quê? Porque onde a mente vai, o homem vai atrás. O tipo de pensamentos que você tem vão à sua frente e a sua vida segue logo atrás. Provérbios 23:7, como o homem pensa no seu coração, assim ele se torna. Isso é um princípio poderoso. Efésios 4:23, a cada dia nossa mente e atitudes devem ser renovados. A cada santo dia, nossa mente e atitudes devem ser renovados. A Bíblia nos fala para termos uma só mente, mas muitas pessoas possuem mentes fechadas.
Uma só mente significa servir a Deus de todo o seu coração, não ter uma mente fechada que você nunca possa abrir para uma nova ideia. Algumas pessoas, eu sempre falo, possuem mentes fechadas, vivem vidas de acordo com isso. Elas possuem mentes pequenas, ideias pequenas, sonhos pequenos e se relacionam com pessoas assim. Eliseu se relacionou com Elias. Ele viu alguma coisa melhor e disse, eu vou segui-lo por aí, ver como você conseguiu o que você tem. Eu vejo o poder de Deus sobre você, eu não vejo sobre mim. Eu vou segui-lo e descobrir o que você está fazendo, que eu não esteja fazendo. Josué seguiu Moisés e herdou seu posto. Vamos, gente, eu estou falando para vocês. Me ouviram? Uma das coisas mais importantes para as pessoas é a pessoa com quem você gasta tempo. Sabe de uma coisa? Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Quero dizer, se você se relacionar com pessoas murmuradoras e reclamadoras, vai murmurar e reclamar. Se você se relacionar com fofoqueiros, começará a fofocar. Se você andar com pessoas que criticam os outros o tempo inteiro, também se tornará um criticador, porque elas te envenenarão, elas colocarão isso em você, e mesmo que inicialmente você não queira, se você ficar lá deixando-a sobrecarregá-lo, tornando-se uma lata de lixo para todo mundo, quando isso chegar ao seu interior, começará a ferver e você pensará, bem, talvez elas tenham razão. Toda vez que você ouvir alguma fofoca negativa a respeito de alguém, da próxima vez que você chegar perto daquela pessoa, mesmo que não queira acreditar, isso afetará a sua atitude a respeito dela. E você acabará pensando, bem, será que ela não é? Nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos. Não tenha inveja de alguém que possui mais do que você. Essa é a coisa mais estúpida que você poderia fazer na sua vida. Porque isso não as impedirá de ter, mas impedirá você de ter. Vamos lá, eu estou pregando bem. Eu disse ter inveja do que as outras pessoas têm, não as impedirá de ter. Mas você será impedido de ter. O que você precisa fazer quando ver uma pessoa que tem o que você queira é segui-la por um tempo suficiente para descobrir o que ela está fazendo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você encontra alguém que tem dinheiro, que sempre tem dinheiro guardado e não está atolado em dívidas, você precisa fazer-lhe algumas perguntas. Como você administra seu dinheiro? Sabe, eu não sei administrar o meu. Se esse for o seu caso, como você pode lidar com isso? O Dave é muito bom com dinheiro. Nosso ministério é muito estável e sólido financeiramente porque ele tem administrado. Ele segue de acordo com esse princípio simples. Guardar dinheiro, afetar um pouco, gastar com algumas necessidades. Não é difícil. Então as pessoas normalmente lhe pedem para lhes falar um pouco sobre essa área. Efésios 3:20, não precisa abrir lá, mas você se lembrará, Deus é capaz. Não de fazer um pouquinho, Deus é capaz de fazer excessivamente, abundantemente acima e além de tudo que nós jamais ousamos esperar, pedir ou pensar. De acordo com o seu poder que opera em nós. Colossenses 3 diz, mantenha sua mente lá em cima no alto, não nas coisas da terra, nas coisas de baixo. Deixe-me perguntar uma coisa, como seria pensar do jeito que o nosso Deus pensa? Nós temos o seu espírito. A Bíblia fala sobre a mente da carne, a mente do espírito. Então, eu acho que talvez a Bíblia esteja dizendo que eu poderia aprender a pensar como nosso Deus pensa. Veja, alguns de vocês não acreditam nisso. Se você tem a mente do Espírito, então você pode aprender a pensar como Deus pensa. Então vamos só conversar um pouquinho. O que poderia mudar se você começasse a pensar como Deus pensa? Primeiro, nós precisamos ser livres de todo o pensamento de possibilidade. A palavra impossível deveria ser tirada totalmente do nosso vocabulário. Amém? Isso não é possível. Não é possível. Nós precisamos parar com isso e dizer, bem, poderia acontecer. Pessoalmente, eu não consigo ver uma maneira, mas poderia acontecer. Para Deus, tudo é possível. Não é possível para o homem, mas com Deus poderia acontecer. Pode ser.
Eu lhe mostrarei outro homem na Bíblia que chamou a atenção de Jesus. Abre João capítulo 1. Você precisa olhar para o tipo de pessoa que Jesus gostava. Jesus gostava de Pedro. A vida de Pedro era uma bagunça. Quero dizer, ele tinha uma boca que não ficava fechada. Mas sabe por que Jesus gostava de Pedro? Porque ele estava disposto a sair do barco. Pedro tinha muitos problemas, ele disse um monte de coisas tolas, ele estava cheio de orgulho e ele estava tomando a frente quando ninguém tinha lhe dado autoridade. Mas ele foi o único que saiu do barco e tentou andar sobre as águas com Jesus. Eu estou aqui para te falar que Jesus gosta e admira esse tipo de atitude agressiva. Uma atitude que está disposta a sair e conferir o que Deus vai fazer. Vamos lá. Amém. João 1,45. Filipe procurou e encontrou a Natanael. E disse a ele: nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram a respeito, Jesus de Nazaré. E Natanael lhe respondeu: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele tinha essa mentalidade e disse: não tem como o Messias vir da cidade de Nazaré? Mas Filipe disse: venha e veja. Ele estava aberto. Ele não achava que seria daquela forma, mas ele não estava com a mente fechada demais para não dar uma conferida. Algumas pessoas, por exemplo, possuem mentes tão fechadas que elas não querem nem ouvir falar sobre os dons do Espírito e falar em línguas. Não me fale disso, não. Se você fala em línguas, estou fora. Desculpas. Muitas pessoas elas têm uma atitude. Elas acreditam no que falaram e não sabem se é verdadeiro tanto quanto o homem na lua. Bem, isso não é de Deus e é assim que eu penso. É espantoso que algumas coisas pensamos nem sabemos por quê. Bem, eles dizem, bem, eles disseram, bem, eles disseram. Você já parou para se perguntar quem afinal são essas pessoas que estão controlando a sua vida? Isto se tornou algo importante para mim há 3 anos atrás. Eu ouvi, bem, eles disseram que você não pode usar essas cores juntas. Bem, eles disseram quem são eles. Eles estão controlando a minha vida, eu nem sei quem são eles. Eles me dizem o que eu devo usar, o que eu devo comer, onde eu devo ir. O que pensar, o que comprar, onde comprar, e eu nem os conheço. Ah, bem, você sabe, eles dizem falar em línguas é do diabo. Você sabe como pessoas perdem esse dom do Espírito Santo por causa de uma mentalidade que elas nem sabem de onde adquiriram? Mas se elas não estão dispostas a sair da caixa e dar a Deus um odre novo para que um vinho novo seja derramado. Aleluia! E outras coisas assim como as curas. Outras coisas espirituais. É impressionante o quanto nós temos fome pelo sobrenatural e quantas pessoas têm medo disso. Bendiz ao Senhor, ó minha alma. Venha e veja. Eu não acredito que o Messias vem de Nazaré. Venha e veja. Olha o que Jesus disse. Natanael lhe respondeu no verso 46, Nazaré, pode algo bom vir de Nazaré? Filipe respondeu, venha e veja. Jesus viu Natanael perto dele. Bem, quando Filipe disse, venha e veja, ele deve ter ido com ele, porque agora Jesus o viu chegando. E disse ao seu respeito, veja, eis aqui um verdadeiro israelita, um verdadeiro descendente de Jacó, em quem não se encontra nenhum mal, nenhum engano, nenhuma falsidade ou duplicidade. Agora, por que afinal Jesus daria uma excelente referência de uma pessoa que nem sequer acreditava que ele poderia ter vindo da cidade que falou? Eu interpretaria isso como se fosse um pequeno insulto. Sabe por quê? Porque aquele homem tinha um coração aberto. Ele estava disposto a se abrir, ele estava disposto a conferir, ele não estava com a mente fechada. Mesmo que ele pensasse de uma determinada maneira, ele estava aberto para a verdade.
Quer saber? Nunca chegaremos a lugar algum se não estivermos dispostos a colocar as nossas mentes hoje para sermos eternos aprendizes. Não existe uma pessoa aqui neste lugar que saiba tudo. Quando você achar que sabe tudo nesta vida e que ninguém pode lhe falar mais nada, você pode escrever: está tudo acabado na sua vida, porque você não chegará a algum lugar depois disso. Precisamos ser eternos aprendizes. Mateus 19, 26, com Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 9, 26, Marcos 9, 23, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Precisamos pensar em questões maiores. Eu não tenho tempo para abrir todas essas passagens, mas escute-me. Êxodo 3:8 diz: Deus planejou trazer o seu povo para uma terra espaçosa e boa, uma terra que mana leite e mel. Em 2 Samuel 22 e no Salmo 18 diz assim: Ele também me trouxe para um lugar espaçoso para mim. Salmos 31:8, não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, mas colocaste meu pé no lugar espaçoso. Salmos 118, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu e me livrou e me trouxe a um lugar espaçoso para mim. Isaías 54:2, aumenta o lugar da sua tenda e deixe as cortinas da sua habitação serem estendidas. Espalhe-se, estenda suas cordas e fortaleça suas estacas. A primeira coisa que eu quero te levar a fazer hoje é largar os seus pensamentos. Bem sabe, eu já escrevi 54 livros e nós fazemos bons livros. Mas quer saber? Eu acabei de escrever um livro sobre como ouvir de Deus e eu acabei de falar com a minha boca. Eu estou crendo que este livro venderá 1 milhão de cópias. Por que não? Por que Charlie e Gil não poderiam compor uma das melhores canções de louvor? Alguém escreveu Quão Grande És Tu? Alguém escreveu Graça Sublime? E nós estamos cantando-as até hoje? Então por que uma pessoa comum, como alguns de nós, não podemos fazer algo grande? Veja, você precisa começar a pensar dessa forma. Você precisa parar de olhar para todo mundo que você acha que é grande e então dizer para você: eu queria ser desse jeito. Não precisamos de muitos desejos, precisamos realizá-los. Uma das coisas que nós precisamos começar a fazer é começar a acreditar. Você tem fé? A Bíblia diz: cada homem receba segundo a sua medida de fé. Mas você precisa liberar a sua fé. Uma das formas de liberar a sua fé é através de palavras de fé. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu estou pedindo para Deus fazer isso. Eu estou orando para Deus para que isso aconteça. Eu não sei se eu deveria estar orando assim. Não se preocupe, se não for da vontade de Deus, você não receberá. Ele não vai ficar com raiva de mim se eu fizer orações ousadas? Pedro saiu do barco. Ele andou um tempinho sobre as águas e depois começou a afundar. Jesus não ficou com raiva dele porque começou a afundar. Ele o levantou, mas ele gostou da sua atitude. Então, mesmo que Pedro tenha feito muitas coisas erradas, Jesus usou de uma maneira poderosa. Agora vamos, ele foi à casa de Zaqueu só porque Zaqueu se recusou a se conformar com algumas circunstâncias negativas e algumas desvantagens que ele tinha. Ele falou muitas coisas boas sobre Natanael só porque Natanael disse: eu estarei com a mente aberta. Eu não acredito realmente que o Salvador poderia vir daquele lugar, mas eu estarei com a mente aberta. Não tenha medo de averiguar as coisas de Deus. Recuse-se a viver uma vidinha qualquer. Se pensarmos como Deus pensa, temos que ser positivos acerca de tudo. Nossa, eu vou te falar uma coisa, isso é um grande desafio. Eu me esforço para isso, eu tenho sucesso, e depois de um tempo eu penso assim: eu estou determinado em Deus de vencer isso totalmente. E chegar a um ponto em que minhas palavras sejam positivas. Se fôssemos pensar como Deus pensa, precisaríamos acreditar no que a Bíblia fala em Gênesis 50, que o que Satanás planeja para o mal, Deus usa para o bem. Nós teríamos que acreditar
em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. O que aconteceria se todas as vezes que algo desapontador atravessasse o seu caminho, a primeira coisa que saísse da sua boca fosse: eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito, e eu amo a Deus e quero a sua vontade, portanto não me importo com a aparência, isso cooperará para o meu bem. Você sabe, eu aprendi no meu longo relacionamento com as pessoas que mesmo quando você tem uma grande discussão com qualquer pessoa, muitas vezes isso é o que te leva a entrar num relacionamento melhor. Porque isso te leva a confrontar coisas que talvez outras pessoas ignoram e finalmente estão colocadas na mesa. Ninguém gosta disso, mas estão expostas e agora alguém começa a fazer alguma coisa a respeito disso. Você sabe o que muitas pessoas fazem? Chega, o nosso relacionamento acabou. Bé, 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 bé. O que você deveria dizer? Eu sei que isso coopera para o meu bem. Eu creio que de alguma forma, de algum jeito, isso cooperará para o bem. Não tem problema se alguém rir. Eu espero que tenhamos alegria aqui. Sabe que você precisa conversar consigo às vezes? Às vezes você precisa bater um papo consigo mesmo. Precisa entrar num cômodo e precisa dizer: ok, conserta a sua atitude. Davi falou consigo mesmo no Salmo 42, ele falou para sua alma, e ele disse assim: por que você está abatido a minha alma? Espera em Deus. 2 vezes ele disse: por que estás abatida? Ele podia sentir suas emoções desmoronando. Então pessoal, ok, para tudo aí. Por qual motivo você está deprimida? Coloque a sua confiança em Deus. Se vamos pensar como Deus pensa, temos que deixar algumas coisas de lado. E estar dispostos a pensar em fazer alguma coisa que ninguém jamais fez antes. Vamos, eu disse, você deveria deixar o normal de lado e deveria começar a pensar em fazer alguma coisa que ninguém fez ainda. Você sabia que para tudo que já foi feito, houve um momento em que ninguém tinha feito ainda? Alguém fez pela primeira vez. Glória a Deus. Você precisa pensar agressivamente. Sabe aqueles 3 homens com os talentos que são citados em Mateus 25, quando o mestre distribuiu aqueles talentos? O que realmente aconteceu com eles foi que um deles pensou muito agressivamente. O outro pensou um pouco agressivamente. E o outro não queria pensar em nada. Ele disse: eu tenho medo de fazer qualquer coisa, eu vou esconder isso no chão e quando ele voltar eu devolverei para ele. Deus não quer que você devolva o que ele deu a você. Ele quer que você multiplique. Ele disse para Adão e Eva: sejam frutíferos e multipliquem. Nós devemos multiplicar, nós devemos aumentar, devemos terminar com mais do que aquilo que começamos. Deus concede meios para cada um de nós, mas Ele quer que façamos algo com essas fontes. Deus não deseja que Charles Gil acabe parando no céu para lhe cantar uma canção. Bem, Deus, o Senhor me deu um dom, então me deixe cantar para você. Não, Ele deseja que eles escrevam canções aqui. Ele deseja que eles levem as pessoas a adorarem aqui. Deus quer fazer alguma coisa com o que Ele te deu enquanto você está aqui. Alguns estão pensando: bem, o que eu posso fazer? Suba numa árvore. Amém? Isso foi uma coisa muito simples para ele. Agora, se você está vendo pela TV e acabou de mudar de canal e está se perguntando do que eu estou falando, posso imaginar alguém subindo numa árvore e dizendo: a Joyce falou para eu subir numa árvore. Nós estamos falando sobre Zaqueu, que estava tentando ver Jesus, e ele era baixinho, e a multidão estava muito grande. Ele não conseguia ver Jesus, então ao invés de desistir, ele correu na frente e subiu numa árvore, e Jesus gostou e disse: desça daí, eu irei para sua casa e comerei contigo. Aleluia! Você precisa deixar o normal para trás. Eu vou te dar um bom exemplo, sabe? Nosso filho mais velho, que lidera o Ministério Mundial, ele é o diretor do ministério. Ele chegou para mim uns 2 ou 3 anos atrás e me falou: nós temos uma ideia.
para fazer uma coisa que ninguém jamais fez antes. E eu fiquei assim, o que é? Eu gosto desse tipo de coisa. Eu quero fazer coisas que ninguém fez ainda. Eu tinha falado para ele que eu gostaria de começar um ministério na prisão. A Bíblia diz para não esquecermos dos que estão presos. Eu quero ter um bom ministério nas prisões. Então, ele voltou dizendo, ao invés de simplesmente começar um estudo bíblico em 2 ou 3 prisões, nós pensamos que talvez possamos conseguir permissão para entrar em cada presídio do nosso estado e lhes dar alguns dos seus livros. Eles dizem que Jesus os ama. Mas veja, muitas pessoas, quando você fala assim, elas pensam, bem, como você poderia fazer isso? Você tem alguma ideia de quantas prisões existem nesse estado? Bem, podíamos nunca conseguir. Isso levaria uma eternidade. Veja, é assim que pensamos de vez em quando. É como se nós fechássemos antes de tentar entender o que poderíamos estar aptos a fazer para Deus. Não consigo fazer isso. Então o que fazemos? Fazemos o que as outras pessoas já fizeram. E nunca fazemos progresso. Então eles foram ao escritório de prisões do estado e foram até as pessoas que coordenam no nosso estado. E a primeira coisa que disseram foi, bem, ninguém jamais fez isso. É tremendo quantas pessoas sempre dizem, ninguém jamais fez isso. Eles continuaram tentando e finalmente conseguiram a permissão para fazer isso. Então arrumamos uma equipe de pessoas para encurtar um pouco a história. Nós fizemos o nosso estado e depois os estados vizinhos e assim por diante. Agora só restam 4 ou 5 estados que ainda não nos concedeu a permissão para fazer isso. Nos últimos 3 anos distribuímos 800 mil livros dentro das prisões. Sabe como algumas coisas que eu falei que íamos fazer na televisão? Como ir na televisão na Índia e transmitir em 9 línguas diferentes, eu poderia ter dito, bem, eles não me aceitaram? Eles não aceitarão a mim? Mas quer saber, eu não funciono assim. Quando uma oportunidade está na minha frente, eu nem sequer penso a respeito. Algumas vezes você pensa nas coisas para a morte. Vamos, pensar é importante, mas às vezes você pensa tanto naquilo que você mata o sonho. E quanto mais você pensa a respeito, quanto mais você pensa, mais você tem esses pensamentos temerosos. E o diabo diz, bem, isso e aquilo outro. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com o homem dos talentos. Eu acho que nós pensamos tanto que ficamos amedrontados e não fazemos nada. E se eu investir na coisa errada? E se eu investir em algo e não colher os resultados? Algumas vezes você precisa encarar de frente, você precisa ir com o coração e seguir naturalmente a liderança do Santo Espírito. Você diz sim, vai dar certo, sim, podemos fazer isso. Vamos pelo menos tentar. Alguém aqui neste lugar está me escutando hoje? As pessoas de mentes fechadas quase sempre perdem seus milagres. Sabe por quê? Porque elas têm uma ideia de como Deus deve fazer as coisas. Elas estão esperando que ele chegue pela porta da frente, mas ele chega pela porta do porão. Você perde totalmente o que ele tem para você, por causa da sua própria ideia, do jeito que tem que ser. Vamos fechar com essa história de 2 Reis, capítulo 5. Eu creio que alguém está sendo bombardeado agora. Eu sinto que alguém está sendo sacudido pelo fogo de Deus, tipo assim, deixe-me sair daqui, eu tenho algumas ideias poderosas. Para a pessoa da mente fechada só existe uma maneira de fazer as coisas, é do jeito delas. É a forma que costumam fazer, a forma confortável. Muitas vezes é a forma que elas sentem que as pessoas vão aceitar. Muitas vezes não queremos fazer alguma coisa por medo de sermos julgados. O que acontecerá? Naamã, verso 1, era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem, reconhecido e aceitável, porque através dele o Senhor concedeu vitória à Síria. Ele também era um grande homem de valor, mas ele tinha um problema, era leproso. Havia uma serva que estava trabalhando em sua casa que tinha ouvido falar sobre o profeta Eliseu.
E o quanto ele era grande e tinha poder para curar. Ela disse, se você for procurar por Eliseu, eu creio que ele vai curá-lo. Bem, ele foi até o rei, pegou uma carta do rei para apresentar para Eliseu. Se você olhar no verso 9, então Naamã chegou com seus cavalos e carruagens e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo, vai, se lave no rio Jordão por 7 vezes e sua carne será restaurada e você será curado. Agora preste atenção. Ele parou de frente à sua casa com muitas carruagens e cavalos. E Eliseu nem sequer saiu para falar com ele. Ele apenas disse, vá até lá e mergulhe-se 7 vezes no Jordão e você será curado. Mas Naamã ficou com raiva e foi embora dizendo, eu pensei. Você perderá toda a história se não prestar atenção nestas 2 palavras. Veja bem, eu pensei que ele certamente sairia aqui, ficaria de pé e clamaria pelo nome do Senhor seu Deus e colocaria a mão sobre mim e curaria a minha lepra. Em outras palavras, ele para com as suas carruagens e seus cavalos com toda essa fanfarra e a letra do rei e esperava que Elias saísse e desse grande importância ao fato de que ele estava lá. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado a ser um homem importante e talvez a sua atitude fosse o motivo da sua lepra. Somente algumas pessoas estão captando tudo. Você pode ser um grande homem, uma mulher e mesmo assim ter lepra porque Deus não gosta da sua atitude. E ele certamente tinha uma má atitude porque isso é mostrado quando ele chega na casa de Eliseu. O quê? Você não virá aqui fora? E fará uma grande comitiva porque eu estou aqui? Você quer que eu... Esse homem tão importante que eu sou, vai me lavar naquela água suja? Bem, eu não vou fazer isso. Uhul! Aleluia! Verso 12. Não é Abana e Farfar os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ser limpo? Então ele se virou e foi embora com raiva. E os seus servos se aproximaram, dizendo, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer alguma coisa difícil, você não teria feito? Quanto mais então, quando ele te diz, vá se lavar naquele rio e serás limpo? Então ele foi e mergulhou 7 vezes no Jordão, assim como o homem de Deus dissera, e sua carne foi restaurada, como a de uma criança. Essa história me espanta, pois um homem estava prestes a viver leproso pelo resto da sua vida. A propósito, a lepra se espalha. Quando Deus está tentando tirar algo ruim de nós, se não nos livrarmos disso, ela vai piorar. Amém? As pessoas de mentes fechadas quase sempre perdem seus milagres. Jesus falou, você não pode derramar vinho novo em odres velhos. Eu estou te dizendo aqui hoje que Deus tem algo a mais para você. Ele quer estender as suas fronteiras. Ele quer que você pense grande, mas Ele não quer que a palavra impossível faça parte do seu vocabulário. Ele quer que você seja positivo. Eu sou positiva e eu te desafio a tentar sair deste prédio hoje, chegar em casa e ser positivo. Vamos, vejamos quem consegue chegar em casa e ser positivo. Amém? Vamos, levante-se comigo hoje. Uhul, aleluia. Nós podemos ter um ótimo começo. Deus é tão bom. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus agora. Eu vou te dizer uma coisa. Eu ouvi coisas nessa noite que eu não conhecia. Eu disse coisas que eu nem sabia que eu sabia. Deus está falando conosco hoje. Pai, oro por todos que estão aqui, para que não se esqueçam disso e percam essa palavra. O Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. E nós precisamos de um odre novo.